E aí, minha galera, tranquilo? Espero que sim. Hoje vamos continuar o período joanino. Então, para quem perdeu a aula passada, aquele ritual já virou padrão. Eu vou colocar o link da primeira aula na descrição. Tranquilo? Vamos para a luta. Vamos finalizar. Já é a segunda aula, já terminamos já esse período joanino. E o período joanino, vocês precisam lembrar que é aquele período em que Dom João e a família real saem de Portugal e vêm morar aqui no Brasil. Logo, professor, Brasil é grande, onde é que essa galera vai ficar, hein? Qual parte do Brasil? A família real, ela ficou lá no Rio de Janeiro. A família real, ao resolver se instalar aqui no Brasil, eles acabam ficando na cidade maravilhosa, né, no Rio de Janeiro. E aí, eles contaram com o apoio da Inglaterra. A família real, Dom João, teve o apoio aí dos ingleses. Vocês têm que lembrar que a família real precisou vir para o Brasil porque eles estavam fugindo da França, fugindo das tropas de Napoleão. E por que eles estavam fugindo de Napoleão? Porque furaram o bloqueio continental, porque não respeitaram o bloqueio continental. E o bloqueio, ele deixa bem claro, nenhum país pode ter relações econômicas com a Inglaterra. E Portugal resolveu continuar tendo relações econômicas com os ingleses. Por isso, a família real fugiu, veio para o Brasil, mas tinha aí todo o apoio, toda a segurança da Inglaterra, apoiando tanto o percurso Portugal, Brasil, como também defendendo a família real aqui no Brasil. Os ingleses vão ter esse compromisso, vão apoiar aí a família real portuguesa, Dom João e toda a sua corte. Logo, Dom João, ele começa a se sentir em dívida com a Inglaterra. Ó, minha vida eu devo aos ingleses. Quem está defendendo a minha vida e a vida dos meus familiares e amigos é justamente a Inglaterra. Então, eu preciso pagar essa dívida. O que era que a Inglaterra queria? Comércio, dinheiro. Então, a primeira medida que Dom João teve ao chegar aqui no Brasil, ele vai promover um decreto, ou seja, esse decreto ficou conhecido como a abertura dos portos para as nações amigas. Olha aí. Ou simplesmente abertura dos portos. Essa foi a primeira medida adotada por Dom João. Ele vai abrir os portos do Brasil para todas as nações amigas. E quem era essa nação amiga? Óbvio, a Inglaterra. Isso aí tem uma representação muito grande para a história do Brasil. Qual é a representação? A abertura dos portos representou o fim do pacto colonial. Vou até deixar aí maiúsculo, né, em letras garrafais. O fim do pacto colonial. Como assim, professor? Vocês devem lembrar que o pacto colonial ele estabelece que a colônia só pode ter relação com a sua metrópole. Em outras palavras, o Brasil até então só poderia ter relação com Portugal. Com a abertura dos portos, o Brasil pode sim ter relações com outros países, principalmente com a Inglaterra. Então, a abertura dos portos tem essa representação muito forte. Ela acabou com o pacto colonial e é considerado um passo importante
para o processo de independência do Brasil. Quando eu for gravar um vídeo falando da independência do Brasil, eu vou falar da abertura dos portos, porque essa abertura, ela é sim importante, ela é um passo para a nossa independência. Então, está aí um primeiro pagamento que Dom João faz para a Inglaterra. Ele abriu os portos, ou seja, Inglaterra, o Brasil agora pode sim ter relação comercial com vocês. Um outro pagamento que Dom João faz aí para a Inglaterra seria o Tratado de 1810. Professor, o que é isso? O que representa esse tratado? De forma bem simples, não vou complicar a vida de vocês, eu vou colocar aqui, ó, menos impostos. Menos impostos para os produtos ingleses. Então, de forma resumida, o Tratado de 1810 significa isso. Menos impostos para os produtos ingleses. Todo país quisesse ter relação comercial com o Brasil, precisava pagar impostos, até mesmo Portugal. Os comerciantes portugueses precisavam sim pagar imposto para entrar com seu produto no Brasil. Na lógica, quem deveria pagar menos impostos deveria ser os portugueses, já que Portugal era o dono do Brasil. Com o Tratado de 1810, isso não vai acontecer. Quem vai pagar menos impostos serão os ingleses. Os comerciantes portugueses vão ter que pagar mais imposto do que os comerciantes ingleses. E isso aí, esse Tratado de 1810, representa uma avalanche de produtos ingleses aqui no Brasil. O Brasil ele começa a receber inúmeros produtos da Inglaterra. Tudo que a Inglaterra não conseguia vender, manda para o Brasil. Lá a gente consegue vender essa mercadoria. Então, se eu conseguir aí juntar, se você juntar a abertura dos portos, mais o Tratado de 1810, isso significa a entrada de produtos ingleses no Brasil. A entrada maciça de produtos ingleses no Brasil. É isso que vai acontecer se eu juntar aí a abertura dos portos com o Tratado de 1810. Uma avalanche, uma entrada maciça, entrando muito, mas muito produto da Inglaterra em solo brasileiro. Tranquilo? Um outro ponto interessante é que durante o período joanino, em 1815, vou colocar a data, mas ninguém é obrigado a decorar essa data. Em 1815, o Brasil vai ser elevado. Como assim, professor? O Brasil vai ser elevado à condição de Reino Unido. Não estou entendendo. Fácil. O Brasil até então era uma mera colônia de Portugal. Era uma posse do território português. Em 1815, Dom João vai elevar o Brasil a Reino Unido. Em outras palavras, o Brasil agora terá os mesmos direitos de Portugal. Em outras palavras, elevar o Brasil ao Reino Unido é dar um outro passo para o processo de independência do Brasil. Professor, por que Dom João elevou aí o Brasil a Reino Unido? Muito fácil. Quando Napoleão caiu, Napoleão perde o poder, terá aí o Congresso de Viena. É uma reunião aí para decidir o futuro da Europa.
já que Napoleão ele baldeou não só a Europa, mas o mundo. Ele bagunçou o mundo. E aí o que é que acontece? Vai ter essa reunião tal do Congresso de Viena e Dom João ele não podia participar. Por que que Portugal não poderia participar? Porque o rei não morava na metrópole, morava na colônia. Porque Dom João não estava morando em Portugal, e sim no Brasil. Aí o que foi que ele fez? Para poder participar de uma manobra política, ele eleva aí o Brasil a Reino Unido. Ele dá aí ao Brasil os mesmos direitos, equiparando aí com Portugal. E isso vai fortalecer mais ainda a ideia de independência aqui no Brasil. A elevação do Reino Unido é um passo importante para o processo de independência do Brasil. Tranquilo? Boa, né? De boa, fácil. Para concluir, para terminar, eu vou limpar aí, ó. Vocês dão pause e copiem. Limpei já. Para concluir, terminar aí o que chamamos de período joanino, falta pouco. Só mais um slide. A Revolução do Porto. Professor, o que foi isso? A primeira informação, eu vou colocar aqui a data. Lembrando, nenhum de vocês é obrigado a decorar essa data. Mas a Revolução do Porto, ela vai acontecer em 1820. Professor, o que foi essa revolução? Vamos lá. Boa, tranquilo. Essa revolução, ela vai acontecer lá na cidade do Porto. Por isso que se chama Revolução do Porto. Ela acontece na cidade de Porto, lá em Portugal. É uma revolta que acontece em terras portuguesas. E o que é que está acontecendo? O que é que eles querem? A galera de Portugal está revoltado com Dom João. Pessoal, imagina aí que o seu país vai ser invadido pelo maior exército, o exército mais poderoso do mundo naquele momento. Quem era que deveria defender o seu povo? O rei. O rei defendeu o povo português? Não, ele foi fugir para o Brasil. Então, a galera lá de Portugal está revoltado com o rei, com Dom João. Eles estão simplesmente indignados com a família real que não defendeu o povo português, que não defendeu o território de Portugal. E aí, em 1820, essa indignação, essa revolta vai resultar na chamada Revolução do Porto. O que era que os portugueses estavam exigindo? Não era pedindo, não. Era exigindo. A exigência era simplesmente a volta da família real, a volta de Dom João, ele voltar para Portugal, vou até colocar aqui, volta de Dom João para Portugal, e uma outra exigência, Portugal estava destruído financeiramente. Então, Portugal precisava urgente conseguir mais recursos, mais dinheiro para sair dessa crise. E aí, como conseguir mais dinheiro? Explorando o Brasil. Ou seja, o processo de recolonização do Brasil. O que seria recolonizar o Brasil? Seria promover mais e mais a exploração do nosso povo, do nosso território. Então, está aí as exigências da Revolução do Porto. E aí, qual foi o resultado? A dúvida aí dessa imagem é voltar ou ficar. Essa era a grande dúvida de Dom João. E aí? Eu devo ficar no Brasil ou eu devo voltar para Portugal? A elite brasileira,
vai ser contra a Revolução do Povo. A elite brasileira é contra, obviamente, essa revolução. Por quê? Porque eles são contra a recolonização. A elite brasileira não aceitava que o Brasil voltasse a ser explorado pelo povo português. Não aceitava o processo de recolonização. E aí Dom João fica numa situação complicada. Se eu ficar no Brasil, eu tenho aí como inimigo a elite portuguesa e o povo português. Mas se eu volto para Portugal, eu tenho como inimigo a elite brasileira. Então, a situação de Dom João não era nada fácil. Ele precisava decidir se ia voltar para Portugal ou ficar no Brasil. O resultado, ele decidiu voltar para Portugal. Ele volta para Portugal para tentar resolver os problemas que lá estão e deixa aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro, que posteriormente será chamado de Dom Pedro I, né, o primeiro imperador do Brasil. Então, quando Dom Pedro ele volta para Portugal, é mais um passo para a nossa independência. A Revolução do Porto também aí tem uma relação íntima com o processo de independência do Brasil. Mas vocês só vão conseguir entender toda essa relação quando eu fizer uma aula gravando sobre a independência do Brasil. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Um cheiro no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau, galera!